Bom, dando início, então, à nossa sessão de hoje, em que nós vamos... O nosso tema hoje é comunicação de interesse público, e com a oportunidade de apresentarmos os 2 últimos livros que foram confeccionados, elaborados, organizados, com boa parte dos autores também do programa, mas organizados aí dentro das propostas do nosso programa de mestrado em inovação na comunicação de interesse público, né? Com a discussão, então, de interesse público. Então, hoje, como eu já vinha falando, eu vou agora falar para registrar, é uma sessão normal, assim, até para explicar para os nossos convidados, né? Essas sessões de laboratório, que nós chamamos, de Laboratório de Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação, é uma atividade do programa, do nosso programa de mestrado, que é profissional, que ocorre em vários sábados ao longo do semestre, com várias temáticas diferentes. Espero que Ana Isabel esteja podendo me compreender no português. Creio que seja a única. Sí, yo haré el intento y alguna cosa se pasará, pero haré el intento de entender. Gracias. Vou tentar um pouquinho mais despacito, me perdoe. Então, é uma atividade que fazemos aqui no programa normalmente, entre os professores, os estudantes, os mestrandos, que devem cumprir algumas horas de laboratório, e tem sido muito comum e muito feliz, né? Acho que nós todos professores podemos dizer, que os nossos egressos continuam entrando nas atividades, eles participam, eles continuam recebendo as informações, aí, ó, alguns deles se manifestando, e eles continuam entrando para as discussões. Essas atividades de laboratório são muito variadas, acontecem com exposição dos projetos deles, dos mestrandos, em várias fases. Acontecem também atividades técnicas, porque somos um mestrado profissional, então, muitas vezes, trabalhamos, assim, questões técnicas e tecnológicas de preparo para a produção do mestrado. E acontecem também encontros, colóquios, discussões mais teóricas também, como talvez seja o caso de hoje. Comunicação de interesse público é nossa área de concentração, né? Então, por isso que nós também damos início aí hoje não é o nosso primeiro seminário do ano, mas eu acho que depois de uma agenda de várias atividades relacionadas ao início do ano, né? Esse é o primeiro sábado que a gente engrena com uma agenda aí de atividades específicas. Como nós tivemos 2 livros publicados no final do ano de 20, esses 2, numa coleção que eu vou explicar daqui a alguns minutos, esses 2 livros, então, são pontos de partida para essa nossa discussão de comunicação de interesse público. Além de fazermos a divulgação, deles serem conhecidos, né, de também verem a plataforma em que estamos, plataforma é um pouco de exagero, mas, enfim, a página que estamos sediando os livros, recém-elaborada também pelo professor Lira, que está aqui, também junto de nós, e esse é o motivo da nossa discussão de sábado. E aí, como íamos falar do livro, convidamos, então, e felizmente vários autores puderam aceitar nosso convite, estão aqui, que são autores de capítulos dos 2 livros organizados, para poderem também comentar o seu tema e contribuir com a nossa discussão e com o nosso aprimoramento da discussão de comunicação de interesse público, tá certo? Então, bem-vindo aos nossos convidados visitantes, bem-vindos e bem-vindas, né? É sempre bom nas nossas atividades, a gente sempre procura realmente conjugar, assim, com pessoas de fora do PPG-Com, para poder ampliar nossas discussões, para os nossos mestrandos conhecerem autores como vocês, pesquisadores como vocês, né? Que estão aqui, tanto os do livro, do volume 10, não vou falar os títulos para eu não me embaralhar, porque os títulos são longos, tanto os livros do volume 10, quanto do volume 11, né?
Então, vamos começar. Lira, você quer mostrar a coleção ou quer que eu coloque? Lira? Pode mostrar, se você tiver com o link. Eu tô com ela aberta, sim. Estamos Não, fica à vontade. Tá. Estamos recebendo mais uma professora mexicana, Irma de Colima, bem-vinda. Muito bom que esteja aqui. Já demos início à atividade, continuamos então. Então, eu vou pôr para apresentar a página da coleção. E aí eu vou pôr daquele jeito, de tela inteira, que eu não vejo ninguém. Bom, espero que eu veja pelo menos os pedidos de entrada, né? Vamos ver. Nós temos no nosso site da USCS, na página do programa, na própria página do programa de pós-graduação em comunicação, do PPG-Com, nós temos um botão que se tratam onde nós publicamos os nossos dados de pesquisa. E temos, então, produzido um site de acompanhamento de produtos. Todos vêm? Sim. Sim. Tá? Então, tá bem. O site de acompanhamento de produtos, porque como um programa de mestrado profissional, nós temos a produção dos resultados de pesquisa em produtos de comunicação, além da dissertação, logicamente, né? Então, aqui, só para vocês conhecerem um pouco, nesse site, a gente tem as nossas duas linhas, e dentro de cada uma das nossas linhas, os professores, vou usar o Arquimedes de exemplo, ok, Arquimedes? Tudo bem, tem contato com a Globo, mas acho que pode. Eu vou dar aqui. E dentro, aqui, então, na página do professor, os trabalhos defendidos dos orientandos. Só um minutinho, gente, que eu acho que eu tenho que dar cada vez que tocar aqui o negocinho, eu tenho que dar uma entrada. Os trabalhos defendidos e os produtos e as dissertações também, conjugadas. Então, se pegarmos um trabalho aqui, né, vamos no clássico Tiago Pássaro, né, e dermos o Saiba Mais, temos aqui dentro os produtos, as pesquisas e os dados, os desdobramentos do trabalho do estudante pós-defesa também, né? E com relação ao produto, conseguimos ter acesso àquilo que ele produziu, acho que está entrando ainda. Redirect. Aqui está dizendo que está entrando. Né? No caso do Tiago, é um e-book de comunicação, né? Com esse tema da comunicação combinada, integrada, e aí se tem acesso a esses resultados. E assim vão os vários casos. Não vou me estender no site de acompanhamento de produto, porque ele não é o tema da nossa sessão de hoje. Mas depois alguém poderia colocar no chat para mim, para facilitar, o link, e vocês podem circular e conhecer. Então, dentro do site de acompanhamentos de produtos, que foi elaborado, foi idealizado pelo professor Alan, depois dado continuidade pelo professor Lira, que tem cuidado disso, nós colocamos a nossa coleção Comunicação e Inovação. Então, é nela que nós vamos trabalhar hoje, né? A coleção Comunicação e Inovação, deixa eu colocar assim para que a gente possa ver, hoje está com 11 volumes. E aí essa coleção tem uma história, por isso que hoje ela ganha também um espacinho aqui na nossa sessão. Porque essa coleção foi idealizada quando nós éramos o mestrado acadêmico de comunicação e inovação. Essa coleção foi idealizada já entre 2008, 2009, e o primeiro volume, aqui, saiu em 2013, e dali para diante essa coleção, então, foi sendo organizada. É sempre uma coleção de livros eletrônicos, né? Alguns deles
tiveram uma mínima tiragem impressa, que já, inclusive, boa parte está esgotada, que seriam esses neorreceptor, linguagem da mídia, humor e mídias sociais. Né? Esses são os primeiros feitos entre 2013 e 2014, com o propósito também de discutirmos as questões de comunicação e inovação, sempre livros organizados por nossos professores, com parcerias com outros professores de outros programas, muitas vezes, como é o caso do que ocorre aqui no volume 10 e no volume 11. Né? Depois, quando fizemos a passagem para o mestrado profissional, e aí a nossa área de concentração passa a ser inovação na comunicação de interesse público, fizemos esse ajuste aí na nossa área de concentração, e agora trabalhamos mais intensamente aí, né, tanto nessa discussão de comunicação, inovação e comunicação, mas mais direcionado para a questão do interesse público. Digamos que várias mudanças de site, várias mudanças de organização, plataformas e outras coisas, esses livros ficaram um pouquinho esquecidos na estante eletrônica. Então, agora nós fizemos um trabalho de recuperá-las, até porque temos aí a coleção toda, e estamos retomando as publicações, como volume 10 e 11, e reorganizamos. Então, seria interessante para os nossos estudantes que soubessem que nós temos aí uma estante virtual para a discussão dos nossos próprios conceitos, tá certo? Então, esse é nosso intuito, relevar e trazer, porque às vezes os organizadores ou os autores passavam esses livros nas suas bibliografias, mas os outros ficavam esquecidos de determinados grupos. E a gente tem todos os assuntos, de certa forma, dos quais a gente discute dentro do nosso programa, né? Eu acho que eu não preciso ler os títulos, mas eu acho que dá para perceber. Ao final de 20, então, nós publicamos esses dois últimos, Meio Ambiente, Saúde e Divulgação Científica, e Culturas Mexicanas, Comunicação de Interesse Público e Cidadania, né? O primeiro organizado pelo professor Arquimedes, do programa, junto com a professora Kátia Lerner, da Fiocruz. O segundo, organizado por mim e pelo professor Silvio, do programa, junto com os nossos parceiros, professores mexicanos, do convênio que a gente tem hoje com a Universidade de Colima e com a Universidade Autônoma de Baja Califórnia. Então, foram organizadores desse livro, a professora Carla Covarrubias, o professor Amaury Fernandes e a professora Nina Martínez, junto comigo, o professor Silva, que infelizmente hoje nem Kátia, nem Nina, nem Carla, nem a Mauri puderam estar conosco aqui nessa sessão, né? Essa sessão, ela faz parte da nossa agenda, então a gente, enfim, as pessoas tinham outros compromissos e mais algumas questões de fuso horário que dificultam bastante, né? A professora Irma, a professora Ana de Colima, que estão aqui, estamos com 3 horas de diferença, então elas levantaram bastante cedo para estar conosco. Agora, os professores de ensenhada têm um fuso horário maior e uma diferença maior, o que dificulta mais ainda eles estarem nas nossas atividades da manhã, tá certo? Fora os compromissos, logicamente, que todos têm por ali. Tá bem? Então, esse é o nosso ponto de partida. Hoje, nós vamos usar, então, os lançamentos dos 2 últimos livros, porque eles já são produzidos aí com o acréscimo, digamos assim, da discussão de interesse público, né? Nós decidimos manter a coleção como ela estava, e agora vamos, logicamente, ampliando a questão da comunicação e inovação com a discussão do interesse público. Então, o foco da nossa... Eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? Para ver as pessoas. O foco da nossa sessão de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre comunicação de interesse público a partir da produção do programa, que eu acho que vale dizer também, a Arquimedes vai falar agora do volume 10, e depois eu falo um pouquinho do volume 11, junto com Irma e Ana, que são produtos também que vêm resultado das nossas redes de pesquisa, né?
redes de pesquisa que nós participamos, e estamos juntos, e por isso, felizmente, muitos desses autores podem estar aqui conosco hoje, e nossos mestrandos e nossos egressos vão ter a oportunidade de conhecer esses autores também. Certo? Então, essa é... desculpa, eu comecei e acabei não justificando a ausência do professor João Batista, que é o coordenador do nosso programa, né? Ele disse que, se tudo correr bem, ele ainda se integra a nós, se ele conseguir até o meio-dia, mas que ele teve que administrar uma questão hoje da vacinação da sogra dele, né? Da vacina. Então, hoje é a oportunidade de vacinação da sogra dele, e vocês aqui, pelo menos todos nós brasileiros sabemos, né? Quando a nossa agenda está marcada, a gente não pode perder de jeito nenhum essa vacina. Então, se tudo correr bem no processo, quem sabe até meio-dia ele se integra. Se não, vamos tocando por aqui, tá bem? Arque, vou tirar... Lira, quer falar alguma coisa da montagem da página? Né? Eu acho que a montagem da página é um crédito aí para o professor Lira, que organizou tudo isso para nós. Não, eu acho que foi justamente como você observou, bom dia a todos e todas, né? A gente procurou organizar, sistematizar um pouco mais a produção, que acabava ficando um pouco dispersa, ou mesmo virava um repositório, mas ela não tinha muito, às vezes, uma estrutura. Então, a gente trabalhou um pouquinho nisso, e como a gente é um mestrado profissional, acaba servindo também como modelo, né? Somos um dos poucos mestrados profissionais de educação, a gente acaba também desenvolvendo alguns protótipos, assim, de como organizar a produção do mestrado, né? Então, foi mais com esse intuito mesmo que a gente trabalhou, né? Nós trabalhamos nesse espaço. Considerando que esse é o nosso Priscila, talvez seria bom destacar para os amigos visitantes, para os colegas visitantes, que nessa página eles encontrarão, como você já mostrou no exemplo que deu do caso do Dr. Arquimedes, todas as dissertações de todos os produtos que foram criados no âmbito do nosso programa, porque toda dissertação ela implica no produto, e a evolução e aplicação e uso dos produtos. Quer dizer, então, se alguém do público externo quiser saber o que nós estamos fazendo, em que pé estão a aplicação dos produtos, pode entrar nessa página e aí identifica no professor orientador, vai encontrar lá todas as produções daquelas que foram orientadas por ele. É só para orientar, os nossos alunos sabem, mas os nossos visitantes talvez não soubessem que podem ter acesso e acompanhar a nossa produção a partir daí. Muito obrigada, professor, pelo seu complemento. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Se não, passamos aí para a apresentação do volume 10 sobre meio ambiente, passo para o Arquimedes. Vou tirar aqui, Arquimedes, minha apresentação. Tá bem. Ou você quer que eu ponha o livro para você? Não precisa não. Eu acho que é legal as pessoas verem. Depois, eu já coloquei o link que você pediu aqui no chat, tá? Onde eles podem acessar. Então, primeiro, agora bom dia oficial a todos e todas aqui, né? Que eu cheguei cedo, só tava a Priscila e o Silvio, deu para a gente tricotar um pouco e depois o pessoal foi chegando, né? Então, eu queria agradecer a Priscila pelo convite, né? De voltar aqui, embora alguns não saibam, eu não estou professor do grupo há 13 dias, mas eles não me largam, né? Enfim, eles ficam me chamando, né? E a gente vem porque gosta mesmo, né? Assim como tem vários alunos que já não são mais alunos, a gente não consegue desligar da USP, é uma coisa assim... Você viu que essa parte eu nem falei, né? Então, falei nem cloroquina resolve. Eu não falei que você não é mais professor do programa. Eu não estou, né? A gente não é mais nada, mas enfim. Então, eu estou no meu ano sabático agora, né? Então, só para vocês terem então, agradecer, porque me parece que eu fiz o convite a todos os autores do nosso grupo, né? E eu vejo que a Catarina entrou depois, me parece que a Catarina está presente aqui. Catarina é da Federal do Mato Grosso do Sul, é minha companheira na atual gestão do grupo de pesquisa lá da Intercom, que eu assumi agora, junto com ela, em dezembro, né? A gente tem um mandato de 2 anos, prorrogava-se mais 2. Então, eu era o vice da Kátia Lerner nos últimos 4 anos.
e foi uma forma da gente encerrar a nossa gestão, foi a produção de algo coletivo, né? Porque a gente discute muito, né? Para quem não sabe, a Intercom talvez seja o maior evento de comunicação do Brasil, né? Ele acontece normalmente em setembro, na primeira semana de setembro. O ano passado, por conta da pandemia, aconteceu em dezembro de forma remota, infelizmente, era para ter sido na Federal da Bahia. Esse ano está programada para ser em Recife, se tudo ajudar. Se não ajudar, continuará sendo em Recife, mas de modo online, né? Eu estou no grupo desde 2003, e então, ou seja, esse é uma turma, né, que acaba se renovando, mas assim, tem digamos, os decanos, né, o Marcelo Robalinho Rio, você também está nessa, Marcelo. Marcelo Robalinho de Alagoas, e temos Tatiana também aqui da Fiocruz Rio de Janeiro. Eu não sei se tem mais alguém que é do grupo, se tivesse manifesto, porque eu não consigo acompanhar todo mundo que foi entrando. Pois bem, quando a gente chegou na metade da gestão com a Kátia Lerner, que justificando a ausência dela, ela está com o pai recém-operado, operou ontem do coração pela terceira vez, então ela está cuidando dele. A gente resolveu fechar o nosso, digamos assim, nossa trajetória com um livro. E esse livro já estava sendo gestado pela turma anterior, que era a Luciana, da Federal do Rio Grande do Norte, e o professor, esqueci o nome, se alguém me lembrar aí, é aqui de São Paulo agora, da USP, eu só lembro do sobrenome dele. Enfim, aí a gente tentou fazer esse livro, tudo certinho, orçado, ia fazer a própria professora Kátia insistia numa edição que fosse meio online, meio impressa. Eu falei que, embora eu não concorde, acho que impresso hoje é só para ter na estante, né? Eu não lembro de ter na biblioteca nos últimos 2 anos, é tudo na ponta do dedo. Mas, enfim, as pessoas gostam, né, de ter. Aí a gente veio orçado com Portugal, uma editora, aí veio a pandemia, você sabe o que aconteceu com o euro, com o dólar, que viabilizou, e aí a gente teve um anjo da guarda, que se chama Priscila Perazzo, que chegou eu falei, Priscila, a gente pode fazer pela USCS, que a nossa ideia é fazer só um PDF e colocar no nosso repositório, e a Priscila acabou contribuindo aí, a gente tinha uma verba de pesquisa, né, e ela acabou bancando a nossa diagramação, tal, né, enfim, nasceu. Esse livro ele tem 452 páginas, são 11 capítulos, 19 autores envolvidos, é um mix de artigos novos, escritos especificamente para esse e-book, e alguns que foram, digamos, atualizados, e outros foram, como a gente tem, um passo atrás. No final de cada edição da Intercom, nós elegemos o melhor trabalho escrito por mestrandos e por doutorandos para indicar para um prêmio, né? O ano passado, inclusive, o Thiago Pássaro, que estará presente conosco, acho que depois das 11 horas, ele pegou o 3º lugar no Brasil como melhor trabalho e foi do nosso grupo, né? Aí a gente convidou foram premiados ou indicados para que eles participassem, né? Então, esse time de 19 autores acabou fechando em 11 capítulos e nasceu esse livro que está aí. A grande discussão primeira, né, e assim, excesso de democracia, às vezes ele é complicado, né? É o título do livro, né, gente? Porque pensar no título do livro parece fácil, mas não é. A gente, depois de 500 idas e vindas, fechamos por alguma coisa assim mais genérica e que tem a cara da gente. Porque, só para vocês saberem, o nosso grupo se divide em pesquisadores que falam sobre meio ambiente, saúde e divulgação científica. Tudo isso num guarda-chuva só. Então, no começo, eu já participei, estou no grupo desde 2003, nós éramos 3 times que jogavam totalmente separados. No dia que meio ambiente falava, saúde ia fazer turismo, o dia que divulgação científica falava, os outros... Aí a gente conseguiu, né, aí eu acho que tem todos os méritos para a professora Kátia, que conseguiu juntar de uma forma em que a gente começasse a ver no trabalho do outro coisas que tinham a ver com o nosso. Então, hoje, as sessões são muito mais interdisciplinares, né? A gente acaba tendo gente de saúde falando de meio ambiente, divulgação científica, tudo junto agora, a gente tentou fechar tudo isso num título que chama Questões Comunicacionais, que é justamente aquilo que nos agrega, né? Que traz em comum que a gente tem. E aí, agora fazendo um merchan para a gente, são vários grupos, né? O Alan, inclusive, que está aqui, nosso professor, era coordenador de até o ano passado. São vários grupos que tem na Intercom. Eu só quero destacar a atualidade do nosso grupo em relação à temática, né? A pandemia, né, veio falar em saúde, ou falta de saúde, né? E não sei se vocês se lembram, o primeiro antídoto, entre aspas, quando nós detectamos o problema da pandemia,
foi informação. Fique em casa, lave as mãos, use álcool gel, use máscara, embora alguns não usem o façam até hoje. Mas não existia vacina, nem remédio. Então, a informação foi o primeiro antídoto. Então, falar de saúde hoje é top de linha, né? Meio ambiente, a gente já estava com as questões das queimadas, da Amazônia, uma discussão que acabou literalmente pegando fogo ano passado, né? Então, é um outro assunto que bomba no nosso grupo. E divulgação científica com toda a questão da ciência, o papel da ciência, né? Então, assim, a nossa procura no ano passado foi bastante grande, nós tivemos 35 trabalhos apresentados, né? Eu acho que a gente mantém essa média. O que foi fora da curva foi no Rio de Janeiro, quando até a Tatiana pode falar, foi na Fiocruz, até por questão da Fiocruz, e estrategicamente está na região sudeste, né? Quando fazemos um evento na região sudeste, há muito mais gente, porque os pesquisadores estão aqui, né? E quando a gente vai para o norte, por questão de custo, a gente acaba tendo menos pessoas. Bom, nasceu nosso filho, ele está à disposição para vocês baixarem, está no site da USCS, está na plataforma Arca, da Fiocruz. Também vou colocar para vocês aqui na parte do chat o nosso site, que também tem o nosso site do grupo, né, que o Tiago Pássaro construiu. Vocês têm não só esse livro, mas todos os demais livros que a gente produziu, que vocês podem baixar gratuitamente. E aí só reforçar, né, depois até para colocar na discussão, já que é de interesse público, quanto mais a gente divulgar a nossa produção científica, melhor, né? Então, assim como está, e de graça, né, gente? Conhecimento tem que ser gratuito, não dá para cobrar, né? Então, assim como está na USCS, que é uma instituição pública municipal, embora paga, né? Está lá na Fiocruz, que é também de graça, né? Então, quanto mais a gente conseguir botar isso daí para circular, ele também está em mais 3, está no academia.edu, no ResearchGate e no Yasu, que é aquele que originariamente está. Então, assim, as pessoas podem baixar de graça em qualquer lugar, né? Então, fica a dica para vocês aí que estão chegando agora, né, que vão começar a produzir, não escondam, né, a lâmpada embaixo da mesa, né? Vamos fazer brilhar o nosso conhecimento, não para que a gente apareça, mas para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento que está sendo produzido, que de repente está dentro de um link que pouca gente conhece, né? Então, sempre falo isso, professor Silvio, né? Não basta botar o ovo, temos que cacarejar. Então, acabo o meu cacarejo aqui, aí eu passo a palavra, não sei se Priscila, eu passo para os autores, para eles falarem dos seus respectivos capítulos. O que você acha? Sim, eu vou pôr na minha tela, vocês veem, né? E aí eu acho que a gente vai vendo os capítulos e os autores que estiverem presentes podem falar um pouquinho sobre qual é o tema e o propósito daquele, né? E qual a ideia de interesse público também que a gente teria. No nosso caso, nos autores não precisamos nos preocupar com isso, lógico, mas no nosso caso, né, nós, professores e estudantes, vamos pensando um pouquinho sobre as questões de interesse público que tiverem nesses capítulos. Então, vou voltar à projeção aqui, seguir para o índice, para o sumário, e aí a gente vai vendo quem está presente. Vocês estão tranquilos por essa tela aqui? Sim. Bom, então, Arquimedes já colocou a questão da introdução, que é essa rede constituída aí há tantos anos, via Intercom, né, sobre essa temática. A parte 1 do livro, então, que é a questão do jornalismo e meio ambiente. Temos algum professor presente aqui? Não, a professora Luciana, da Federal do Rio Grande do Norte, não, ela foi nossa coordenadora também. Qual que é a outra? A Nilza? Nilza está aí? Não. Débora também não. Eu estou. Você está? Você entrou depois, então desculpa. Do segundo. Oi, é verdade, olha só, você aqui. Então, com a palavra ela, né, Priscila? É isso? Sim. Então, fica à vontade, professora. Obrigado por ter vindo, viu? Tá bom, obrigada. Desculpa, agora sim, vocês vão ouvir latidos, tá? Desculpem, mas estamos acostumados, né? Que as cachorras já se aproximaram. Bom, quero, assim, agradecer muito, né, esse convite, né, essa possibilidade de participar dessa live aqui e também do livro, que é um livro, assim, de suma importância para nós darmos realmente publicidade aos trabalhos de pesquisa que nós fazemos nessa área, né, que junta, né, saúde, meio ambiente, divulgação científica, que são hoje, eu acredito, áreas fundamentais, né, pensando nessa questão dramática que nós estamos vivendo
da pandemia, né, a importância toda da divulgação científica e a questão ambiental que está envolvida aí, a da saúde, né, que elas estão muito mescladas. Então, esse estudo aqui que nós escrevemos, esse artigo, que é o estudo das percepções de jornalistas ambientais brasileiros sobre o interesse dos seus públicos e as funções do seu trabalho, ele foi realizado, né, por mim, pela Heloísa Loz e pela Débora Steigleder. Elas são fazemos parte, né, do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental. Eu sou a líder no momento, a Heloísa é a vice-líder. Esse grupo foi criado em 2008, foi quando surgiram os grupos de pesquisa, já 2008 e 2009, já me esqueci, com o intuito da gente realmente criar um grupo amplo, né, para fazer essas discussões acerca do jornalismo ambiental. Então, desde antes da criação do grupo, nós já fazíamos pesquisas nessa área. Então, na minha universidade, que é a Federal do Rio Grande do Sul, eu consegui, né, colocar na pós-graduação essa temática, numa época que essa temática não era considerada, né, e consegui criar a primeira disciplina de jornalismo ambiental do país na graduação, mas ela, infelizmente, não é obrigatória. Mas, assim, então, esse trabalho, e outra coisa que nós fazemos no grupo, que é importante, já que a gente fala na importância da divulgação, nós temos um observatório de jornalismo ambiental, que já tem 2 anos de atuação, que aí nós exercitamos aquilo que nós fazemos na pesquisa, que é semanalmente postar uma análise de uma reportagem, de algum outro texto, mas nessa área de meio ambiente. Então, nós temos o nosso site e também nas redes sociais, nós fazemos uma crítica a uma matéria, né, dessa área ambiental, né, elogiando ou apontando equívocos, né, sugerindo outras leituras. E nós aqui no nosso estado, bom, como todo o Brasil, né, mas aqui um estado ruralista, uma camada ultraconservadora, que acredita que os agrotóxicos são a solução de tudo, um horror, né? Eu nem vou entrar nesses detalhes, mas assim, a gente tem só nisso aqui, a gente tem muita matéria para analisar. E também na questão da destruição da legislação ambiental, teses já foram feitas na nossa área, analisando como os discursos sobre isso foram construídos nos jornais daqui do nosso estado, né? Porque a primeira medida, depois que a gente começaram a ser eleitos esses partidos conservadores na cidade, no estado e tudo, a primeira medida dos políticos é acabar com a Secretaria do Meio Ambiente, ou mudar o nome da Secretaria do Meio Ambiente, colocar um outro nome junto, e sempre fazer o discurso que as leis ambientais impedem o desenvolvimento. Isso aí vocês estão acostumados, porque isso aí acontece em todos os lugares, e o país hoje assumiu esse discurso. Então, assim, é esse espírito que nos faz estudar bastante essa temática e fazer oficinas, dar cursos, etc. e tal. Então, esse artigo que está aqui, ele foi escrito assim como uma parte, né, da nossa pesquisa que a gente realizou durante 4 anos, e esses 4 anos demoraram mais, porque eu era vice-diretora também na minha faculdade, o que era uma complicação, e você sabe como é que é, né? Então, é uma pesquisa que nós fizemos com jornalistas da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, da Rede da América Latina e Caribe de Jornalismo Ambiental, e até outros jornalistas que não faziam parte dessa rede, que a gente conseguia, assim, conectar. Então, nós tínhamos uma pesquisa que abrangeu, porque outros lugares não responderam, né? Vários países da América Latina, mas se concentrou no Brasil, que foram 41 respondentes, e também tivemos da Espanha e de Moçambique, uns 2 ou 3 agora. Um deles, meu ex-aluno. E aí, então, esse artigo, nós resolvemos estudar para ver como que os jornalistas que cobrem meio ambiente percebem a função do seu trabalho, né? E o que eles pensam a respeito de se os seus leitores têm ou não interesse nas notícias sobre o meio ambiente. E, então, bom, foram 19 estrangeiros só, olha, nós tentamos muito
que essas pessoas, a pesquisa passou pelo comitê de ética, as pessoas responderam aquele questionário, assinaram, e foi tudo, né, o questionário que eles tinham que clicar num link para responder, e a gente viu o seguinte, que para esses jornalistas, a gente teve assim, uma boa notícia com a pesquisa, é que os jornalistas que estão aí trabalhando nessa área, a maior parte deles pensa o jornalismo ambiental da forma como nós acreditamos que tem que ser, porque ao longo do nosso tempo de estudos, e também nós temos muita militância nessa área ambiental, o que muitas vezes nos prejudicou o nosso trabalho, por colegas da academia nos chamarem de militantes e de não... Agora eles não chamam mais de militante, mas de achar que a gente estava prejudicando a qualidade do trabalho científico quando nós colocamos a nossa militância juntos. Mas assim não tem, porque assim nós somos engajados no jornalismo ambiental em defesa da vida em todas as suas dimensões, e é isso que nós acreditamos que faz o jornalismo ambiental. Por isso, nos nossos estudos, analisando textos e observando as notícias e reportagens, nós vimos que o jornalismo ambiental que nós acreditamos é aquele que defende o meio ambiente. Tem algumas visões dentro disso, mas eles defendem o meio ambiente. E tem o jornalismo que é sobre meio ambiente, que são aquelas pessoas que fazem notícias sobre o meio ambiente, mas sem, a gente percebe lendo, sem o envolvimento. Então, elas não são completas, elas são falhas, sempre falta alguma coisa para que o leitor, né, ao ler essas informações, ouvir, né, ele perceba que tem alguma coisa errada ali, né? Então, a gente viu que esses jornalistas, 51% dos respondentes consideram que a função do jornalismo ambiental é informar e esclarecer. 29% eles acreditam que o jornalismo tem uma função pedagógica. Às vezes, assim, eles acreditam, não é só uma coisa, né? Tudo isso, né? Então, que a função pedagógica do jornalismo é uma coisa que o professor Wilson da Costa Bueno fala, né? A função dela é propiciar as pessoas, assim, a partir daquela notícia, que elas tenham uma percepção crítica da realidade, que elas se sintam informadas e tenham, a partir dessas informações, condições de tomar decisões, né, acerca de políticas públicas, né, participar do debate público. E um percentual menor colocou que, além disso, 20% tem essa função de denunciar e alertar, né? É denunciar os problemas ambientais que ocorrem no país e alertar também. E aqui, nós ainda não estávamos estudando o princípio da precaução no jornalismo, que agora a gente está estudando. Então, alertar é a partir de um princípio de precaução, a nossa função enquanto jornalistas é também alertar sobre possíveis eventos que poderão ocorrer e que nós até já tínhamos apontado em pesquisas anteriores, que nós temos no grupo algumas pessoas que trabalharam com jornalismo, mudanças climáticas, e a gente já em textos anteriores, olha só, a gente alertava para problemas de pandemias, né, em função das mudanças climáticas, tudo isso que a gente está vendo hoje, de destruição da floresta, alteração do clima. Vamos ver o que mais que eu posso dizer, para não, assim, não... Ilza, podemos colocar alguma coisinha assim para o... Claro que sim. Eu só vou dizer que eu não vou desconectar a tela, assim, porque depois eu vou entrar de novo no livro, né? Vou mostrar de novo o livro. Mas eu achei muito interessante, assim, que você colocou esse processo. Eu acho que daqui a pouco os outros autores, Catarina e Thaí, ainda também para falar de jornalismo ambiental, mas a hora que você coloca todo esse processo, uma questão, se a gente for pensar na questão do interesse público, você colocou de uma forma bem ampla, né? Não específica do seu texto, que eu imagino que seja a sua experiência, mas de uma forma bem ampla, como essa questão do meio ambiente, do jornalismo e desse engajamento, como você chamou, como essas questões estão dentro da comunicação, né? Chamando a atenção para os nossos mestrandos, como essas questões estão dentro da comunicação de interesse público como um campo, né? E aí que vocês têm são 4 ou são 5 capítulos, que agora eu não estou visualizando o livro. Mas, enfim, vamos voltar para o livro.
Se ficar muito confuso de idas e vindas, vocês me avisam, eu paro de fazer, mas é que para a gente poder visualizar juntos, né? São 4 capítulos relacionados aí à questão do jornalismo, da atuação do jornalismo nas questões do meio ambiente, né? Que eu acho que são muito próprias, inclusive, para algumas das pesquisas que, inclusive nossas, que trabalham assim nessa direção. E eu acho que fica visível para nós, a forma como você foi colocando, ficou visível para nós esse movimento do interesse público, sobretudo relacionado à ação. Com certeza. E, assim, nos nossos trabalhos, até nas dissertações dos alunos, nas teses, sempre tem algo que se fala sobre o interesse público, porque é o interesse público que nos move, né, enquanto jornalistas aqui, assim, quando nós vamos... A gente entende isso, né, que a importância do interesse público, quando a gente vai produzir uma matéria, é o interesse público que está aí, é isso que nos move, é isso que nós temos que atender. Então, por isso que a gente luta tanto para que essas matérias elas sejam realmente bem feitas, elas sejam qualificadas e que elas deem voz para diferentes, para aquelas pessoas que geralmente não têm voz, né? As populações tradicionais, que seja bem contextualizada, que essas fontes não sejam só as da ciência, que hoje elas são fundamentais, mas assim, é de uma ciência conectada com a cidadania, né? Então, a visão cidadã o jornalista tem que ter uma visão cidadã, ele tem que saber que o que ele está fazendo vai chegar em algum lugar, em alguma pessoa, em alguma comunidade, vai desencadear processos comunicacionais que as pessoas vão poder falar sobre aquele tema, né? E é isso que faz com que, como é que a gente diz, que cria a consciência, né? Que ajuda a criar uma visão crítica acerca de uma realidade. Muito interessante. O professor Ailton, só uma parte, a URGS, onde a senhora está, que tem o observatório... do jornalismo ambiental. Não, observatório de comunicação pública, não é? Sim, a professora Milena, que é a coordenadora. Isso, eu estou colocando aqui também o link para as pessoas conhecerem, porque tem muitos dos nossos trabalhos da USP que estão publicados aí dentro deles também, viu, Priscila? Não sei se você sabia, mas eles trabalham com uma questão muito parecida com a nossa, aliás, totalmente parecida, né? Então, o trabalho da professora... Eu conheço. Sim. E a gente... desculpa. Não, se eu puder concluir, a gente passaria, então... eu acho que assim, no geral, eu não preciso entrar em detalhes, essa é a nossa preocupação, por isso o observatório também, que é a preocupação com a divulgação científica, né, é divulgar para a sociedade o que se faz, a importância, né, do jornalismo, e dessas temáticas, das pesquisas que nós fazemos para que tenha visibilidade, que é como faz o laboratório coordenado o observatório coordenado pela professora Milena. Então, é isso aí. E vocês, se quiserem mandar alguma coisa, algum material para nós, para publicar no nosso observatório, o observatório ele é sempre dirigido a um público, né? Então, é uma linguagem diferente, né? Estamos à disposição, e muito obrigada. Muito obrigada a você por essa oferta. Não sei se a própria Ilza ou alguém pudesse colocar o link do laboratório no chat, para o pessoal também já dar uma olhadinha. Enquanto isso... eu acerto fazer isso. Enquanto isso, passamos para a Catarine, que eu vi que está presente, né, a autora do capítulo 3, e acho que a Catarine pode completar um pouquinho essa discussão e entrando nessa questão, talvez, desses afetos, né, Catarine, que está no título do seu capítulo. Bom dia a todos e todas, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradecendo também a parceria do professor Arquimedes, lá junto no nosso grupo de pesquisa, a gente assumiu recentemente lá o grupo, então temos muitos desafios pela frente, entre eles a gente tentar articular essas temáticas aí, né, como ele disse no começo, articular a divulgação científica, jornalismo ambiental, continuar a articulação que a professora Kátia já havia fazendo, também com a área da saúde. Então, quero agradecer também, né, a Universidade de São Caetano do Sul por ter publicado, ter, né, viabilizado a publicação do nosso livro. Isso eu estava até lembrando que na outra coordenação, acho que
da Luciane e do Alexino, a gente iniciou a produção de um livro, né? Enviamos os artigos, fizemos as revisões, mas não foi concretizada por falta de, né, de recursos mesmo, né? Falta de logística para viabilizar esse livro. Então, para a gente, assim, é um grande trunfo ter conseguido esse livro que reflete o trabalho do nosso GP. Eu mesma frequento GP desde o meu mestrado, né? Então, desde 2006, 2007, eu já frequento o GP. Tem uma longa trajetória aí. Então, também dizer que é um prazer estar aqui com a professora Ilza, né, que é precursora nos estudos do jornalismo ambiental. A Heloísa é uma jovem pesquisadora muito promissora, né, já fiz bastante contato com ela também, já frequentou nosso GP. Então, é muito importante para a gente estar aqui divulgando essa obra, né? E o capítulo que eu escrevi, em específico, ele parte também de investigações que eu já venho fazendo desde o meu mestrado. Eu me foquei mais no jornalismo ambiental, e no doutorado eu fiz um trabalho tentando entender como que era a expressão comunicativa dos movimentos ambientais em rede, né? Como os movimentos ambientais reconfiguraram suas comunicações a partir da internet, do advento da internet, considerando que o movimento ambiental foi um dos pioneiros a se apropriar das tecnologias para a difusão das causas. Então, um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo, e me focava muito no Greenpeace, né? Greenpeace aí como uma multinacional de ecologia. Depois eu fui aqui na UFMS, eu desenvolvi um projeto de pesquisa logo que eu entrei, em 2014, que era o pensar uma cibercultura ambientalista. E aí a gente, né, eu junto com as alunos de graduação e pós-graduação, a gente começou a monitorar a comunicação desses movimentos ambientais, de que forma que eles estavam experimentando linguagens, eles estavam se apropriando das tecnologias, desenvolvendo narrativas multimídia, né, desenvolvendo um trabalho, né, paralelo ao que se faz, paralelo e muito mais potente do que o que se faz na mídia convencional, a partir de grandes equipes de comunicação, inclusive, né, que essas ONGs, elas contratam, né, profissionais de comunicação com larga experiência para desenvolver aí seus materiais. E aí a gente começou a fazer um levantamento em grandes ONGs, né? Primeiro, né, além do Greenpeace, também a SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental, a WWF e algumas ONGs locais aqui também, né? Essa região é muito particular, no Mato Grosso do Sul. Estamos entre Cerrado, Pantanal. Então, tem algumas ONGs também de longa data que trabalham aqui, desenvolvem também suas comunicações, né? Suas narrativas. E a gente começou a fazer esse levantamento, e uma das evidências que a gente chegou era que o Instituto Socioambiental, né, uma ONG aí, que está em São Paulo, mas que tem o foco nas comunidades tradicionais, era uma das que mais investiam em recursos tecnológicos. Né, e mapeando aí as narrativas, a gente chegou na plataforma Medium. É uma plataforma, não sei se vocês conhecem, né, um espaço para construção de narrativas. A gente chegou nessa plataforma onde a gente se deparou com grandes reportagens socioambientais, com algumas características muito interessantes, né? Características de imersão, características de reportagens assim mais pessoais, que tensionam os preceitos da objetividade jornalística. Então, a gente achou, né? Achei interessante. Aí eu fiz esse recorte mais pontual que está no livro, entender como que se constrói essas narrativas e quais as características que elas trazem de jornalismo ambiental, que acaba, né, e aí no trabalho faço uma aproximação entre o jornalismo ambiental, né, e a proposta dos afetos da professora Cremilda Medina. Né, como esse jornalismo ambiental, eu concordo com a professora Ilza, né, ele é um jornalismo engajado, e aí, como esse engajamento, ele acaba revelando determinados afetos que são importantes para a imersão nas causas ambientais, né. Então, foi nesse sentido que, ali, a partir de algumas características dessas reportagens, o Instituto Socioambiental mantém um perfil no Medium desde 2016, e ali eu levantei todas as reportagens, foram 42 histórias socioambientais que eles chamam, né, para entender um pouco da construção dessas narrativas. Então, e aí a gente me deparei com uma produção muito intensa, né, muito, como que eu posso colocar de um trabalho para além, né, de um engajamento, um trabalho também de investigação, né, junto a essas comunidades, e que se reflete lá em reportagens, em grandes reportagens com muita qualidade. Agora, a grande questão que ficou nesse trabalho, que a gente está tentando entender aí, é assim, qual que é o alcance dessas narrativas, quem conhece, né, quem lê,
né, essa questão do interesse público que vocês estão fazendo mesmo, né, dentro de um espaço tão fechado, como que essas narrativas podem alcançar, né, os públicos de interesse, fazer com que essas histórias, elas realmente, elas ganhem uma popularização, né, e um apelo social mesmo. E aí a gente consegue ver que tem muito jornalismo, bom jornalismo ambiental sendo praticado, né, especialmente fora da mídia convencional, que está aprendendo, está evoluindo, eu acredito nisso, mas acho que esse jornalismo mais especializado, ele dá conta do recado, mas ele também precisa dar conta de difundir isso, né, de disseminar essas produções. Então, a gente se depara com narrativas muito interessantes produzidas por essas organizações, né. E agora eu estou orientando um trabalho no mestrado, que a orientanda, ela está saindo um pouco das grandes organizações ambientais e tentando entender nessa perspectiva até do mediativismo, das mídias alternativas, né, que trabalham com essa abordagem socioambiental também. É mais ou menos isso, né, estou à disposição aí para discutir, um recorte bem pequeno do meu projeto de pesquisa, do meu grupo de pesquisa que eu lidero aqui também, que é de comunicação, expressão dos movimentos socioambientais em rede, e estou à disposição para um debate, né, uma conversa aí, para a gente afinar ainda mais esse debate. Catarina, muito obrigada. Acho que tem colegas aí também na questão do mediativismo que vão se interessar muito por essa discussão. E eu acho que o conjunto dessa temática, né, Arquimedes, já dá para nossos alunos perceberem as múltiplas facetas, né, dessa discussão de comunicação de interesse público. Nós estamos fazendo essa discussão na disciplina obrigatória, vários, né, o pessoal está aqui, né, nossos mestrandos estão aqui. Nossa aula estendida hoje, viu, gente? Segunda-feira a gente vai retomar algumas dessas questões, mas é uma aula estendida. Então, eu não vou me estender nos comentários, depois eu faço isso com eles, mas eu acho que está ficando bem interessante essa discussão. Vou seguir para o livro, então, para a segunda parte, que temos 3 autores também presentes aqui, dessa segunda parte do livro. Cadê? A parte 2, então, é a questão da saúde, né? E aí acho que o Arquimedes pode explicar melhor, porque em certa medida ele está o artigo dele está aqui. Comunicação e saúde, as questões, então, de jornalismo, subjetividade e cuidado. Se eu não me engano, temos presente a Tatiana, que é autora do capítulo 6, o Marcelo Robalino, do capítulo 7. Tem mais alguém? Alan, Ana Catarina, não vi. E Arquimedes, do capítulo 10, é isso? Por enquanto, só os dois aí que vão falar, a Tatiana e o Robalino. O Robalino está também representando a professora Isaltina, que está lá no Porto, no outro fuso horário. Então, Isaltina está no Porto? Ela está fazendo pós-doc lá. Que bom. Então, tá bom. Então, passamos a palavra aí. Quem começa, Tatiana ou Robalino? Acho que ladies first, né, Tatiana? Por favor. Bom dia, pessoal. Queria também agradecer o convite, né, para compartilhar com vocês essa experiência que a gente teve. Agradecer também, novamente, ao professor Arquimedes pela oportunidade de participar do livro, né? Foi um processo muito interessante, de uma construção coletiva e que, como ele falou no início, né, valoriza a produção do GT. E eu queria destacar, né, desde a professora Luciana Costa, o professor Ricardo Alexino, depois com a Kátia, com ele, agora também ele e a Caterine, essa dimensão de respeito, né, aos diferentes níveis de formação das pessoas que integram o GT. Eu acho que eu comecei no meu primeiro ano do mestrado, agora já estou no doutorado, assim, participando todos os anos, e eu percebo como eu, aprendi tanto na exposição dos trabalhos, né, quanto também nos comentários, né, que recebi. A gente tem uma troca muito respeitosa e construtiva. Queria valorizar, e eu acho que o livro coroa esse trabalho. O capítulo, né, que a gente publicou, eu e Kátia, né, que é minha orientadora desde a especialização, trata da relação de assessoria de imprensa na área da saúde, né, tanto com os médicos e as instituições de saúde, públicas e privadas,
e aí talvez isso interesse ao grupo de vocês um pouquinho, né? Quanto com os jornalistas das redações, repórteres e editoras. Esse trabalho é um recorte, né? Ele emergiu a partir do meu tema de investigação do mestrado, que é a relação entre jornalistas e médicos, e aí a relação com a assessoria de imprensa se colocou. Inicialmente, eu tinha previsto, né, que isso seria um enquadramento possível, um objeto, né, um tema dentro da pesquisa, mas eu não tinha dimensionado adequadamente. Aí, ao longo da pesquisa, eu entrevistei 6 jornalistas de redação dos 3 principais jornais daqui do Rio, e um grupo de médicos também, que são fontes recorrentes, e aí, a partir dessas entrevistas, eu percebi que precisaria também entender e entrevistar pessoas que atuam na assessoria de imprensa de saúde. E aí, tentando dialogar, né, com o tema daqui do grupo, eu trago como questão, né, para a gente pensar de que forma a assessoria de imprensa também não é um serviço público. Eu acho que isso fica claro, tanto, né, para as partes envolvidas nas instituições de ensino e pesquisa que são públicas, mas isso fica mais diluído ou menos evidente, menos nítido, quando a gente está falando de instituições e de profissionais de saúde que atuam no segmento privado, né? Então, assim, durante a pesquisa, e aí no texto eu trago as falas, né, que a gente fala dos nativos, né, entre aspas, mas enfim, eu trago trechos literais para reforçar, né, eu acho que isso dá uma cor também, uma vivacidade para o texto, mas como assessoria também, de alguma maneira, ela é vista como um serviço, uma relação comercial muito forte. E aí a gente tenta discutir em que medida a gente se pode encarar dessa maneira quando a gente está falando de saúde, né? A professora Arquimedes abriu aqui falando da questão da pandemia. Então, assim, como também não dá para desconsiderar que a assessoria, de alguma maneira, com a precarização do trabalho da redação, se colocou como um espaço, né, de trabalho possível, né? Então, como se concilia isso? Ou como não se permite que os interesses comerciais que estão ali presentes se sobreponham ao interesse público? E é muito curioso, porque no final, né, eu trago as tensões, né, entre esses três grupos, como são feitas as negociações para se tentar apaziguar na medida do possível, né, quase nunca é possível, mas enfim, e a visão que eles têm uns dos outros, dos trabalhos dos outros. Isso é muito interessante, porque as jornalistas, por exemplo, acham que são vistas de uma maneira muito pejorativa pelas fontes que entrevistam, e não necessariamente se confirma. As fontes têm um respeito, claro, tem tensão, mas tem pelo trabalho que elas desenvolvem. Queria só, por fim, chamar a atenção para o atravessamento de gênero que a gente identificou, né, e que aí me remeteu para o doutorado, para investigar essa questão, despertou meu interesse, né, para as questões de gênero. O que a gente viu, né, nas redações aqui do Rio, não posso dizer que isso possa ser extrapolado para outras partes do Brasil, mas aqui no Rio, a cobertura de saúde ela é muito feminina, quando a gente fala de quem produz, né, são mulheres, as repórteres, as editoras e as assessoras de imprensa. E aí, quando a gente vai para as fontes médicas, tem essa assimetria também de gênero, em geral, são homens, né, prioritariamente. Deixo, enfim, essa questão só para a gente ter no horizonte como esses atravessamentos estão presentes em diferentes esferas da nossa vida cotidiana. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Tatiana. Também acho que muitos dos nossos alunos e colegas estão
estão se identificando com algumas das discussões. Vamos passar para Marcelo Robalinho, então, para continuar? Com o capítulo... Deixa eu retomar aqui. A pluralidade de vozes na cobertura jornalística sobre a dengue. Bom dia a todos. Eu saúdo a professora Priscila, né, Perazzo, e o professor Arquimedes. É um prazer estar aqui com vocês, juntamente também com a Catarina, Miguel e com a Tatiana, que são companheiras, assim como a professora Girardi, né, Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, eu acho que é um pouco chovendo molhado, mas faz sempre importante a gente agradecer e dizer o quão importante é a realização de um trabalho coletivo como esse, que foi encabeçado pela professora Cátia e pelo professor Arquimedes, né, que conseguiram levar adiante o trabalho. Isso é muito importante, é digno de nota, assim, de nota e também elogios. Né? O trabalho é coletivo, o grupo de pesquisa é extremamente plural e há sempre um respeito e uma interdisciplinaridade, não só nos trabalhos, mas também nas discussões. Isso é super bacana de a gente pontuar. Uma coisa, a professora, esse trabalho que foi realizado, ele fez parte de um dos artigos que foi apresentado durante o Intercom em 2009, foi feito juntamente, né, com a professora Isaltina Maria Azevedo Melo Gomes. Ela até pediu desculpas, porque estava nesse momento em Porto, em meio a uma aula, né, ela está fazendo pós-doc lá, então ela não pôde estar presente aqui conosco. A professora Priscila falou a respeito da conexão entre a comunicação pública, né? A comunicação pública visa justamente no bem público, nesse caso a gente fazendo associação com a informação. Apesar de se conectar muito com a comunicação governamental, a gente pode fazer uma associação da informação como um bem público voltado para os meios de comunicação tradicionais, que também tem essa visão mais cidadã e democrática. Isso do ponto de vista teórico, né? O utópico também, apesar de ser alvo de muitas críticas do tipo de trabalho que é realizado pelos meios e pela mídia em alguns momentos. Mas a gente buscou fazer uma análise, isso foi parte do meu trabalho de mestrado, né, de como que a mídia tradicional, que é a imprensa escrita, trabalhava a comunicação, as informações sobre a dengue, que é uma doença importante, haja vista que ela infecta 390 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro, né? Entre 2010 e 2015 tiveram um aumento de 2,2 milhões para 3,2 milhões de notificações, então isso não é um número pequeno, é um número grande. Então a intenção foi entender como é que a epidemia, pensando a epidemia como um evento importante e significativo do ponto de vista sanitário, né? Como é que ele é tratado pela imprensa, porque é algo que chama a atenção pela imprevisibilidade, novidade, impacto, pensando nos chamados valores notícia, né? Os critérios que a gente tanto estuda, né, nas faculdades de comunicação. Então, buscando associar as questões entre saúde e comunicação, a gente fez um recorte dos anos de 2002 a 2008, 2002, 2004, 2006, 2008, fazendo uma análise das matérias que foram veiculadas no Jornal do Comércio, que é um dos principais jornais de Pernambuco e também Nordeste, para entender de que maneira que essas notícias eram tratadas. Aí vocês podem me perguntar por que tratar de polifonia sobre notícias a respeito da dengue? Justamente porque dentro dessa ideia de mídia mais democrática e cidadã, né, que fala com todos e todos têm voz e vez, a gente sabe que não é bem assim sempre. Então, a intenção foi a fundo para compreender de que modo que a mídia manejava essas vozes, né, pensando até no conceito de polifonia, que vem da música, que o próprio Dostoiévski trabalha do ponto de vista da literatura, e que o Bakhtin, que é um autor ligado à análise do discurso russa, trabalha sobre essa ideia de autonomia, né, de vozes dentro de um discurso, no qual o próprio autor, que é o enunciador, deixa que as pessoas fiquem livres para falar como elas quiserem. Aí, fazendo a associação com os meios de comunicação, a gente percebe que há uma presença de vozes, mas ela é arquitetada conforme o contexto e conforme os próprios interesses. Então, só para ter uma ideia, né, para não trazer números, para não ficar muito cansativo, a gente fez uma comparação entre cada um dos actantes, é uma ideia mais da semiótica,
para entender como o poder público, os cidadãos, os pacientes, a própria dengue, que é uma doença, a própria doença que é tratada como um personagem, os médicos e os cientistas aparecem nessas matérias. E a gente viu que o poder público é o que mais aparece do ponto de vista percentual, né, pensando no quantitativo, 78% nesses 4 anos, de 2002 a 2008, e os pacientes aparecem apenas em 9%, os doentes. Então a gente se pergunta, primeiro, de que maneira que essas matérias são tratadas, aí meio que associando, né, como que o poder público tem presença constante, até porque tem os dados sobre a doença, e de que maneira que os doentes que são os acometidos pela doença aparecem, como eles aparecem. É claro que a polifonia não é vista apenas do ponto de vista percentual, mas é também pensada de forma qualitativa, de que maneira dentro dos textos aparecem apenas para confirmar ou negar aquilo que a própria imprensa fala muitas vezes. A gente pode fazer associação até com a própria TV, quando o repórter fala uma coisa e coloca para o próprio entrevistado apenas falar sim ou não, ou confirmar aquilo que ele já estava falando antes na matéria, né? Então, é uma maneira que a imprensa traz de se apropriar do discurso do outro para si e colocar o outro apenas para confirmar aquilo que ele já estava falando. Então, a reflexão sobre essa ideia de simulacro no discurso midiático, né, a serviço de uma realidade que é selecionada, né, quem fala e como fala, e pensar sobre essa participação da população, no caso das falas autorizadas dentro do discurso midiático, né? Foi um início de reflexão que a gente trouxe e que se desdobrou nesse artigo, que a gente teve a possibilidade depois de poder pensar a respeito, né, de como a mídia trabalha. Claro que a imprensa escrita hoje já não tem mais a mesma participação, a mesma importância, não que ela não tenha ainda, tem também, mas ela foi, de certa maneira, cedendo espaço para as mídias sociais, para a comunicação digital, para o jornalismo online, e isso a gente vê e reflete sobre como esse jornalismo hoje também vem trabalhando isso, pensando no caso da Covid-19, né, que já é um outro interesse de pesquisa, da qual eu venho me debruçando atualmente. E, por último, apenas agradecer mais uma vez a vocês e colocar aqui, mais uma vez, à disposição para qualquer consideração, pergunta ou debate. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Comentar alguma coisa, Arquimedes, ou podemos seguir? Não vou comentar mais sobre os textos para a gente poder seguir com o próximo livro, mas a gente vai deixar um tempinho depois, talvez, para a gente continuar isso num debate. Não, é isso mesmo. Quero agradecer aí os colegas do GP. A Isaltina entrou pelo WhatsApp agora mandando abraço no meio da aula para vocês, tá? Direto do Porto. E passar para o outro do livro, né? Para os nossos colegas do México já estão até saindo por causa do fuso horário, né? Mas isso que eu ia falar. Deixa a palavra para eles. Então vamos... obrigada, viu, Marcelo? A gente volta a comentar daqui a pouco. Opa, espera um pouquinho. Deixa eu para apresentar de novo. Esse negócio de vai para lá, vai para cá. Eita, nós... Quem diria que a gente ia ficar assim tão hábil nessa... não tão hábil, mas... Eu sou um pouco otimista, né? Menos. Estamos tentando. Mas é que eu estou indo tão bem que eu estou assim... Pelo menos, por enquanto, eu estou indo bem. Bom, o nosso segundo livro, então, eu vou só fazer uma pequena introdução, e aí eu vou pedir para a professora Ana Isabel Zarmenho, que está aqui conosco, falar do capítulo dela e de algumas experiências também, que é a professora representando aí nossa parceria com o México, que felizmente pôde estar conosco. A professora Irma estava conosco até agora, mas como o próprio Arquimedes viu, comentou, vendo no chat, ela teve que sair. E aí, conforme vai avançando o horário deles, eles vão tendo outros compromissos e fica complicado, né, Ana? Não sei se Ana está me compreendendo muito bem, mas, enfim. A origem desse livro, Culturas Mexicanas, Comunicação de Interesse Público e Cidadania, ela vem também de uma parceria, de um convênio que a gente estabeleceu com a Universidade de Colima já faz alguns anos, acho que ela vem desde 2014, se não me engano, em que produzimos muitos trabalhos conjuntos, inclusive 3 seminários internacionais, dos quais geraram um saldo
que possibilitaram a diagramação do volume 10 e do volume 11, era isso que Arquimedes se referia no início, né? De onde, então, nós tiramos também alguma condição de recursos para poder publicar esses 2 livros. Em 2017, o segundo simpósio foi realizado em Colima, no México, e foi produzido pela Universidade de Colima, pelo Centro Universitário de Investigações Sociais, das quais Carla Covarrubias faz parte, a Mauri Fernandes faz parte, e Ana Isabel Zarmenho, aqui presente também, faz parte, um volume da revista, oh meu Deus, agora me fugiu o nome da revista, Culturas Contemporâneas, né? Sobre as culturas contemporâneas, que é a revista do Centro Universitário, um volume de culturas brasileiras, de estudos brasileiros, em que nós publicamos lá, nós professores daqui do Brasil e do nosso programa. Em contrapartida a isso, nós começamos a produzir, então, esse volume sobre o ponto de vista dos estudiosos do México a respeito do nosso trabalho de comunicação e comunicação de interesse público. Daí surgiu, então, esse volume 11, que é um volume todo escrito em espanhol, produzido somente com autores do México, entre a Universidade de Colima e a Universidade Autônoma de Baja Califórnia. Porque, nesse momento, também, mais recentemente, nós estabelecemos convênio também com a Universidade Autônoma de Baja Califórnia, por meio da professora Nina Martínez, também organizadora desse livro, e aí já pudemos ampliar, então, essa rede de pesquisa, né? Nossos alunos aí conhecem a Nina, porque ela tem dado uma disciplina para nós aqui no PPG-Com, né? Muitos deles estão acompanhando a disciplina da Nina. Os egressos acompanharam tanto a realização do seminário do simpósio em 2019, quanto outras atividades que Nina, Carla já estiveram aqui no nossos LPDs, né? Eu vou comentar posteriormente um pouco a questão do interesse público do livro. Eu vou colocar o sumário, o índice, para a gente chegar no texto da professora Ana Isabel e passar a palavra para ela, tá certo? Ana, você está aí ainda? Sí, muchas gracias. ¿Está compreendendo? Ok. Sí. Vou passar a palavra. Sí, gracias. Primero, pues muy buenos días. Quiero celebrar el encuentro en el que me has invitado y has invitado a varios de los autores del libro. Desgraciadamente, pues no todos hemos podido estar. Yo he tenido mucho interés en escucharles porque creo que es una gran oportunidad de celebrar los convenios que se han estado teniendo y además con trabajo evidente como en este caso estos volúmenes, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues también por la posibilidad de haber publicado allí. También quiero felicitar a los colegas anteriores sobre su libro. Creo que justamente la pandemia coloca un gran valor sobre la comunicación pública, desde el periodismo y la salud y todo esto nos hace ver la necesidad de replantearnos las formas en las que estamos viendo la relación entre la prensa, el gobierno y la salud y la sociedad. Entonces, muchas felicidades a quienes escribieron en el libro anterior, el cual espero tener la oportunidad ya de leer de manera puntual. Felicidades. En mi caso, pues, bueno, yo solamente soy autora con otros colegas y amigos de uno de los capítulos que me gustaría compartirles. En este caso, yo trabajo con tecnologías de información y comunicación para el desarrollo humano y me he preguntado por mucho tiempo cómo es que podemos aprovechar las tecnologías no solamente para la parte, diremos, solo de la comunicación o del entretenimiento, y algunas ocasiones también, por supuesto, para la producción, sino para que estas tecnologías pudieran incidir de manera favorable en el desarrollo humano.
Y esto me ha llevado a revisar diferentes investigaciones, y una de las cuales es esta, en las cuales nosotros proponemos desarrollar un índice, porque partimos de la idea de que lo exógeno, es decir, aquello que está fuera, el entorno, el ambiente, el contexto, inciden en la manera en la que nosotros no solamente utilizamos las tecnologías, sino como imaginamos que éstas pueden servir. Entonces, los modelos en los que cotidianamente nos encontramos en la vida nos pueden contagiar o nos pueden favorecer las formas en las que decidimos usar o no usar las tecnologías. Y entonces hemos revisado una serie de investigaciones a nivel internacional de cómo se generan los índices y de cómo se genera la relación entre el entorno y el uso de las tecnologías. Y aquellos que han estado más interesados en observar desde lo sociocultural el entorno, encuentran, pues sobre todo lo relacionan con las capacidades, con la manera en la que las personas los utilizan, con la disposición de las tecnologías. Y, por ejemplo, de otra manera, los que lo observan de la manera exógena, sobre todo los organismos internacionales como la Organización de Tecnologías, pues observan de manera muy mecánica y muy economicista los índices de tecnología a nivel mundial, ¿no? Y comparan qué es lo que tiene Brasil, qué es lo que tiene México, qué tiene Estados Unidos, y nos colocan en un punto de qué tan avanzados estamos en cuestión de tecnología. Pero nuestra apuesta es vincular estas dos formas de ver un poco más puntualmente desde la mirada sociocultural aquello que es exógeno a las personas. Y entonces decidimos conceptualizar en este capítulo primero esta mirada exógena sobre las tecnologías de información y comunicación, pero en una medida que fuera un entorno intermedio. Si los organismos se encargan de ver a todo el país, se desfigura el entorno en el que el ciudadano se relaciona. Es decir, yo difícilmente me relaciono con todo lo que es México o con todo lo que es el mundo, pero sí me relaciono con mi ciudad, me relaciono con mi estado. Y entonces, ese entorno que es más pequeño, la propuesta es medir en ciudades intermedias el entorno de las tecnologías, partiendo de una visión de interpretación de lo que hay sobre algunas dimensiones del entorno, que es aspectos sociales, aspectos políticos, económicos y culturales. E identificamos 18 variables para estas ciudades intermedias, pero estos datos que podemos encontrar en los cuatro dimensiones, tenemos que obtener datos que sean, sí, cuantitativos para poderlos hacer comparativos, que ese es uno de los retos. Otra, que sean datos continuos, es decir, que anualmente o que bianualmente esas mismas variables y esas mismas dimensiones se estén midiendo, porque si no es imposible hacer las comparaciones. Y otro, que sean homogéneos, que prácticamente en las mismas ciudades se puedan medir los mismos datos para poder hacer las comparaciones. Hemos avanzado, por ejemplo, en que en lo social, aspectos que se miden y que nosotros consideramos valiosos son las cuestiones de género. Por ejemplo, en las ciudades, ¿cuál es la oferta de educación o la asistencia de mujeres al acceder, por ejemplo, a carreras de matemáticas, de ciencia, de ingeniería? Eso te permite una conformación de la mentalidad diferente. ¿Cómo es la innovación en las ciudades o en los pueblos? ¿Hay o no hay? Porque no es solamente el que yo tenga acceso a la tecnología, sino qué mentalidades se construye ese ambiente que puede estimular o no el que puedo utilizar la tecnología para imaginar que puedo solucionarme la vida o para el buen vivir. Y en ese sentido hicimos esta conceptualización. En una segunda etapa ya estamos preparando, ahora sí, el aterrizaje de esta conceptualización. Estamos ya levantando los datos para hacer, ahora sí diremos, otro trabajo, que es la continuidad de este.
No sé si ha sido claro para ustedes, espero que sí. En algún momento me encantaría poder discutir cómo se configura, por ejemplo, en San Caetano, estas configuraciones que podría ser comparativo también en alguna medida. E, pues, muchísimas gracias por el espaço. Ana, nós é que agradecemos, né, você ter podido estar aqui conosco, e agora eu vou falar em português, conosco. Eu estou com o seu capítulo aberto para que vejam, eu achei muito interessante esses quadros que você coloca no capítulo, que você estava explicando agora, sobre essas, eu não sei se eu vou me referir certo em português, sobre essas impressões, sobre essas narrativas, digamos, exógenas, sobre essas questões da tecnologia, como você coloca, para que o público possa entender um pouquinho mais do que você estava se colocando, né? Estava colocando, desculpa. Gostaria de dizer também para os nossos mestrandos que a professora Ana estará conosco em maio, né, Ana? Em 2 sessões de LPDI, com um curso que podemos dizer assim, que será uma oficina para trabalhar outras questões de tecnologias que ela também estuda, sobre o marco lógico, né, Ana? ¿Tá certo? Así es, tendré el gusto de poder compartir con otro tema y, bueno, con ustedes, que siempre celebro que sean tantas personas conectadas e interessadas en lo que hacemos en México. Muchas gracias. Muitas graças para você. Voltando, então, aqui na produção inicial do livro, para caminharmos agora para o final, gostaria, assim, de aproveitar, apesar de Carla, Mauri, Nina não estarem presentes, creio que o professor Silvio concorda comigo, podemos fazer isso juntos aqui, eu faço o nome do professor Silvio, mas é um agradecimento especial aos organizadores mexicanos, né? Como essa atividade, inclusive, eles não estão presentes, mas um agradecimento público e gravado a esses 3 professores, Carla e Amauri, de Colima, e Nina, de Barra Califórnia, porque conduziram o processo de organização desse livro junto a esses autores, né? Abrir a chamada, contactar colegas que eles conheciam, um minutinho só, contatar colegas que pudessem participar, que tivessem trabalhos relacionados à comunicação de interesse público, ou que tivessem trabalhos que nós poderíamos trazer para a discussão da comunicação de interesse público, né? E aí gerou esse volume com... Opa, foi só falar que eu estava indo bem, já não estou indo mais. Gerou este livro. Antes de ir para o sumário, para o índice, os próprios colegas mexicanos fazem uma dedicatória nesse livro ao professor Gilberto Jiménez, que é um estudioso, um pesquisador, um investigador e um professor de vários deles, de quem também nós temos a privilégio, talvez, de ter um artigo dentro, nós brasileiros, né, aqui, temos o privilégio de ter um artigo dentro de uma publicação nossa, né? Então, depois vocês podem conhecer melhor. Alguns de vocês já leram aqui no Brasil, Gilberto Jiménez, que trabalha com as questões de cultura, então nós já fizemos várias leituras sobre isso. Bom, o livro está organizado deixa eu abrir minhas anotações aqui, em 4 partes, não é? E aí eu vou comentar rapidamente essas 4 partes do ponto de vista da questão do interesse público, né? Eu acho que o interesse público, a gente tem algumas dimensões para pensá-lo. A dimensão temática, que eu acho que é a mais evidente, e a gente evidencia isso rápido, como evidenciamos no livro
do meio ambiente, saúde e comunicação, e podemos evidenciar agora na questão de culturas mexicanas. Numa perspectiva de estudos de cultura, que eu acho que esse livro traz, é importante a gente colocar que o Culturas Mexicanas também não tem esse nome, porque traz a dimensão do ponto de vista dos estudiosos mexicanos, mas porque traz muitos capítulos do ponto de vista dos estudos de cultura. Alguns do ponto de vista dos estudos culturais, outros do ponto de vista de estudos de cultura sobre outros, eu não gosto muito da palavra vieses, mas é o que me vem agora, né? Sobre outra direção, digamos assim. Então, a questão também dessa relação. E aí eu digo, por que é importante da questão dos estudos de cultura e a relação com o interesse público? Porque muitas vezes não, os estudos de cultura têm uma característica muito própria, que é a característica com o compromisso das questões sociais, né? Então, não é também à toa que os vários capítulos desse livro, divididos mesmo em 4 temas, também levam à ideia de interesse público por essa questão relacionada ao social e aos movimentos, à movimentação, aos movimentos, aos engajamentos, como estava sendo discutido no início dessa sessão, tá certo? Estabelecendo, assim, então, uma relação com esses contextos, todos eles, se vocês prestarem atenção, né, chamando aí a atenção para vocês depois fazerem uma leitura, todos eles estão se relacionando de alguma forma entre texto e contexto. Texto nas 2 dimensões, texto como este que a gente apresenta e texto também como uma prática cultural que nós podemos colocar dentro do ponto de vista culturalístico. E o contexto sociocultural da onde eles estão situados. Eu vou falar um pouquinho dos temas e aí vocês vão perceber isso, né? Também podemos considerar a comunicação de interesse público neste livro, porque é aquela ideia de comunicação que tem como objetivo primordial levar a informação à população. Aí nem preciso me estender, porque eu acho que na discussão do primeiro livro isso ficou bastante claro quando os autores trataram aí da questão da divulgação como uma ação importante da comunicação, né? E no nosso caso, como Arquimedes sempre gosta de dizer, da metáfora do cacarejar, a importância disso. Então, como objetivo primordial levar uma informação de texto e contexto, de questões culturais, de compromissos sociais para uma determinada população, esses assuntos, vocês vão ver que todas essas temáticas do livro, como temáticas de interesse público, cumprem esse papel. Então, nesse sentido que situamos aí o nosso livro Culturas Mexicanas dentro da nossa perspectiva, da nossa área de concentração de comunicação de interesse público, né? Retomando aqui alguns autores, porque nós estamos com eles fresquinhos, né? Eu e os meninos da disciplina de interesse público, né? Então, retomando alguns autores, como Roberto Costa, essa ideia da comunicação de interesse público, que é a que leva uma informação primordial para a população, para que haja, né, para que essa informação possibilite trazer resultados para que essas populações possam viver melhor e entender melhor o mundo também, né? Então, essas são um pouco das nossas possíveis noções de interesse público e que estão representadas nesse volume 11. Né? Os temas, mais as perspectivas desses capítulos, que se alinham a essa construção de comunicação de interesse público, então, nos dão essa informação acadêmica, científica, e que nos leva, então, a entender melhor essas questões de mundo e de sociedade que estão colocadas aqui. Aí, fazendo uma visão rápida dos temas, desse ponto de vista que eu acabo de falar, para que vocês possam perceber essa relação entre tema de interesse público, de ação de interesse público por meio dos estudos de cultura e de comunicação de interesse público por meio da somatória
dos temas que nos levam à ação e que nos levam então, levar a informação importante, no nosso caso, tanto em meio acadêmico-científico, quanto em meio social, para as questões que estão aí no nosso texto e contexto sociocultural, né? A primeira parte do livro, então, também com 3 capítulos, trata de temas relacionados à cultura e aos elementos simbólicos, às discussões semióticas. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, deixa eu seguir a anotação, né? E aí, o primeiro capítulo com questões relacionadas à religião, e aí vocês veem como todos são temas também de dissertações, de trabalhos de pesquisas do nosso grupo, né? Nós já tivemos vários temas relacionados à religião, a professora Regina que conduz essa direção. O segundo trabalho da professora Nina, com o professor Sérgio Hernandes, né, com o coautor, sobre questões etnográficas que dizem respeito aí a estudos sobre comunidades indígenas no México, certamente que são histórias um pouco diferentes das nossas comunidades indígenas, mas por paralelos de questões socioculturais, talvez a gente possa aprender muito nesse capítulo aí com a comunidade Pai Pai, que é uma comunidade de reminiscência de cultura indígena e que forma a parte da formação aí do estado de Baja Califórnia. Que eu creio que quem já teve aula com a Nina, ela já citou algumas coisas a esse respeito. Numa dimensão etnográfica, que também é uma dimensão que nós trabalhamos bastante, sobretudo pela nossa ação de comunicação dentro do nosso programa, né? Porque a etnografia nos permite adentrar dentro desses espaços, dessas comunidades, dessas sociedades. Esse terceiro capítulo, do professor Amaury, com Carla, e com a professora Irma, que estava presente, infelizmente não pôde ficar para falar do capítulo, uma pena, porque eu sugeriria que vocês vissem, ao menos folheassem, porque traz vários elementos simbólicos da cidade de Colima, é um capítulo muito bonito, não sei se a Ana quer comentar alguma coisa, como o vulcão, que é um símbolo importante, um símbolo... Oh, desculpa, gente. Cliquei na página errada. Um símbolo muito significativo, uma presença muito importante na cidade de Colima, né? Que é o vulcão ativo, né? Então, muitas histórias relacionadas a isso, entre outros elementos que estão na cidade. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos parceiros colimenses, com quem convivemos tão de perto, todos vocês aqui, certamente conviveram muito com a professora Carla, que passou um ano conosco. Eu acho que esse capítulo é um capítulo muito bonito, entre tantos outros do livro, entre tantos outros assuntos, mas com esse propósito. Depois, a segunda parte, Memória e Comunicação, com os trabalhos do professor Gilberto Jimenez e do professor Jesus Galindo, que são 2 referências importantes também, além dos nossos colegas colimenses e de Baja Califórnia, né, vêm de outra universidade, mas 2 referências importantes, no sentido que eles foram, muitos aqui, eles foram os professores, os mestres iniciais, né? Esses 2 textos foram apresentados no segundo simpósio de comunicação e Cultura, Aproximações com Memória e História Oral, que a gente organiza juntos, e depois nós trouxemos, então, e eles reformularam para fazer parte desse livro, né? A terceira parte, então, da qual a professora Ana representa, e que não preciso nem dizer que é um assunto de extrema importância e discussão no nosso programa, não só pela questão da inovação no sentido tecnológico, né? Nós ampliamos aí a discussão de inovação, não ficamos só no sentido tecnológico, mas como toda essa questão da cultura e do mundo digital hoje, né? A professora Alan aqui representa essa discussão no nosso programa também, como uma das discussões importantíssimas aí
não só da nossa área de comunicação, quanto dos nossos problemas no sentido de investigação, ok, gente? Né? Dos problemas contemporâneos que temos que compreender, quanto das questões de produção, né? Todos os nossos trabalhos de produção aqui no mestrado procuram lidar aí com essa questão das novas tecnologias e então pensamos aí a questão das tecnologias de informação e comunicação. Temos aí mais 3 capítulos, entre os quais o da professora Ana, né? Esse capítulo sobre a questão dos youtubers e as questões de influência nos adolescentes, também eu acho que interessa muito para as professora Rebeca e seus mestrandos que trabalham com essa questão, né, dos adolescentes. E, deixa eu levantar um pouquinho, e essa análise de dados aí da nossa produção, da produção de uma certa forma sobre as redes sociais, que nos situam, e aí bastante interessante a gente ver isso de um ponto de vista de um outro país latino-americano, para contrapormos também aquilo que estamos estudando. E, por fim, a 4ª parte do livro se encerra com as questões de gênero e mobilidade urbana, também muito presentes aí na nossa discussão, né? Lembrando que o professor Francisco Antar já esteve conosco também aqui no Brasil, na época do simpósio, do 3º simpósio, em 2019, e atuou junto com a professora Rebeca no GT de Gênero. Então, eu acho que nós temos vários trabalhos também liderados pela professora Rebeca aí na questão de gênero, importantes que esses capítulos podem contribuir bastante. Enfim, acho que de forma geral, então, essa foi a proposta do nosso volume 11. A nossa intenção foi mostrar mesmo como essa produção ela tem um espaço e uma perspectiva da gente pensar na direção das nossas áreas de concentração. Temos nossas redes de pesquisa, nossos parceiros de pesquisa aqui presentes e não presentes, mas mesmo que não estejam presentes por tela do computador, estão presentes pelas formas e pelos trabalhos, não é? Com toda a clareza, como Kátia, Carla, Mauri, Nina, outros autores que não puderam estar aqui, né, que nossos estudantes, nossos egressos e nossos parceiros de pesquisa possam fazer uso dessa produção, que lhes sirva também para muita discussão, e para nós dentro do programa, sem sombra de dúvidas, porque nós estamos indo para o nosso 5º ano, dentro da área de concentração de inovação na comunicação de interesse público, e é uma construção, né? O que a gente faz dentro das áreas de concentração dos nossos programas são construções de conhecimento, e talvez nós estivéssemos num estágio no início, no outro estágio ao longo, né, de determinados momentos, e hoje eu acho que essas duas produções e essa nossa sessão de hoje, eu acho que mostra um pouco o estágio em que a gente está. Oportunamente, uma vez que estamos virando o quadriênio da CAPES, né? Então, pudemos fazer aí nosso balanço com relação à questão do interesse público. Estamos muito perto aí da hora que estipulamos para encerrar a sessão, então gostaria de saber se alguém quer colocar mais alguma questão com relação ao interesse público, e se houver algum comentário, muito bem, se não, caminhamos aí para o encerramento. Não sei se nossos alunos querem colocar alguma pergunta, mesmo que a gente só identifique a pergunta e depois a gente possa discuti-la em outros momentos, se a gente não tiver tempo agora. Priscila, eu só quero registrar a presença do Tiago agora, que ele foi o autor de um dos capítulos, né, junto comigo, e ele não estava presente no primeiro momento, é ex-aluno nosso, e arroz de festa está sempre, né, então chegou agora. Obrigado, Tiago. Imagina, é que eu estava dando uma orientação, mas
desculpa pelo atraso, mas realmente foi muito legal fazer parte desse e-book, divulgando um capítulo sobre a dissertação também. Né? Muito bom também para os nossos ingressantes verem como os trabalhos vão se ampliando. Eles estão acompanhando o Tiago, né, na disciplina junto com a Nina. Tiago também é dos nossos egressos mais presentes, que continua aí fazendo uma disciplina no programa, agora por conta do programa de doutorado que ele participa. E é sempre um apoiador nas atividades de produção. Esperamos aí, Tiago, se doutore rapidamente. Muito bem. Acelerar o processo. Vagas do programa. Entre outros de vocês também, logicamente. Bom, mais algum comentário? Professora Priscila, eu queria fazer um comentário muito rápido. É só apenas me somar a todas as palavras de agradecimento que foram feitas para os autores dos artigos que se envolveram nesse processo, em particular para os coordenadores do lado mexicano, a professora Carla, a professora Mauri e a professora Nina, que realmente tiveram um trabalho intenso e nós não sucumbimos à distância e conseguimos realizar essa obra. E eu queria uma palavra especial para a professora Priscila, porque ela falou muito sobre o livro, falou muito sobre os outros, mas é preciso que alguém diga que ela realmente teve um papel fundamental na elaboração desse livro. Porque, e para aqueles que convivem mais com ela, além de ser uma professora importante, que tem sempre o que nos dizer, eu sugeriria que prestassem atenção um pouco na pessoa da professora Priscila, porque ela é uma das pessoas que tem a maior capacidade de realização que eu conheço. Ela transforma ideias em realidade como pouca gente eu conheço. E isso é o que faz a diferença na realidade. A gente sabe muito de pessoas que dão palpite, que dizem como deveria ser feito, que criticam não sei o que lá. A Priscila é uma pessoa que que transforma aquela ideia numa realidade. Eu só queria, então, e ela teve um papel fundamental nesse livro, e eu achava que não podia deixar de registrar isso. Era só.